Acordamos hoje com uma boa notícia. O Instagram e o Facebook derrubaram a live do Bolsonaro da última quinta-feira, na qual ele propagou uma mentira, uma falsidade sobre a vacinação. Eu falei sobre isso ontem aqui, né? Mostrei um trechinho dessa live, inclusive, na qual o Bolsonaro dizia que a vacina, de acordo com informações confiáveis, estava causando AIDS nas pessoas. E daí o Facebook e o Instagram, né, bem, são da mesma corporação, julgaram que era uma informação incorreta, né, imprópria, e que estava desinformando sobre a vacina. E derrubaram. Então, se for pensar aqui, é um bom começo, né? Pensar que essas plataformas, tardiamente, de maneira ineficaz, estão tentando tomar alguma providência. No YouTube ainda está no ar. E se a gente for pensar também nas consequências disso, né? Milhares e milhares de pessoas que acompanham o Bolsonaro, que assistiram essa live e que, nesse momento, estão propagando essa falsidade como se fosse verdade. O estrago já foi feito, mas estão tentando aí controlar um pouco o dano. E a gente vai ver isso aqui muito, né? Ano que vem, gente, ano que vem vai ser um festival de mentiras sem proporção. A gente não tem nem como, sabe, conceber o que vai acontecer no próximo ano, ano eleitoral. A gente vai ver muita desinformação, muita mentira, muito dinheiro rolando para propagar mentira. Então se preparem, porque o próximo ano vai ser complicado. E além disso, eu quero falar sobre um outro tópico aqui, um outro assunto que eu vi ontem e eu não acreditei, sinceramente não acreditei. Mas antes disso, já curta esse vídeo, já deixa aqui embaixo seu comentário, dando uma boa tarde e se inscreva no canal também. E além disso, vou deixar também meu link do Instagram, que eu tô todo blogueirinho agora lá. Vão lá e confiram, porque eu estou publicando ali o que eu tô lendo, os livros que eu tô lendo agora, publicando algumas fotos, então vá lá e confira, também me acompanhe por lá. E o que eu vi foi o seguinte aqui, foi uma publicação do Eduardo Bolsonaro desse fim de semana, porque eu imagino que vocês saibam, mas o ator Alec Baldwin, ele se envolveu num acidente durante uma filmagem nos Estados Unidos. A arma cenográfica que ele utilizou acidentalmente feriu duas pessoas, uma foi para o hospital e a outra morreu. Duas pessoas da equipe desse filme foram feridas acidentalmente. E isso chocou as pessoas, né? Porque afinal de contas é uma arma cenográfica, ou seja, uma arma de verdade, mas com munição de festim. Então, assim, não se imaginava que mataria alguém. E estão devastados, né? Diz que o Alec Baldwin está devastado. E daí o que aconteceu foi que o Eduardo Bolsonaro, sério, sério, gente, é inacreditável isso, mas ele publicou aqui uma postagem do Donald Trump Jr., que é o filho, né? O Don Jr., que é o filho do Trump. E daí tem a cara aqui do Alec Baldwin e o Bananinha traduziu aqui, né, o que o Donald Jr. falou. Aquele olhar quando um babaca desarmamentista mata mais pessoas com uma arma do que toda a sua coleção de armas de fogo jamais matou. E daí o Bananinha fala aqui, né, ator Alec Baldwin matou uma mulher e feriu outro com arma cenográfica. Talvez agora ele comece campanha contra armas cenográficas também. Sabe, eu tento pensar nessa família Bolsonaro, nessas figuras aí, eu tento pensar neles como pessoas normais. Eu tento fazer esse esforço. Eu tento pensar que pessoas normais também são cruéis, também são perversas, também são desumanas, também são malignas, malévolas. Eu tento pensar, eu tento fazer um esforço de achar que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro são pessoas normais. Eu tento fazer esse esforço, eu tento. Mas é difícil, eles não ajudam, eles não colaboram. Porque o modo como eles se comportam, gente, é doentio. É doentio. É algo assim que me parece... Realmente não me parece que é algo que uma pessoa normal faria. Porque você não viu aqui o Bananinha ou o Don Jr., né? Você não vê essas pessoas demonstrando qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de solidariedade com quem morreu, com quem foi ferida com essa arma cenográfica. Você não vê uma demonstração do Bolsonaro, por exemplo, em relação às pessoas que morreram na pandemia. Você não vê nada genuíno dessas pessoas nesse sentido de, sabe, se compadecer com a dor dos outros. Não, eles não têm esse sentimento, eles não se compadecem com o sofrimento alheio. São pessoas insensíveis, são pessoas que beiram, na impressão pelo menos, a psicopatia. Não me parece que essas pessoas sejam normais. Eu tento pensar nelas como seres humanos normais, sabe, razoáveis, que podem pensar racionalmente, que podem, sabe, considerar as coisas e avaliar as coisas de maneira, sabe, minimamente
Mas é difícil, eles não ajudam. Não ajudam. Como eu falei, não há nenhum sinal de empatia por pessoas que morreram nesse acidente aí com essa arma oceanográfica. E de fato, aqui só antecipando um pouco, e de fato há movimentos, inclusive, de pessoas que não querem mais que se usem armas oceanográficas, porque elas são perigosas. Não é o primeiro caso de alguém que se fere ou morre por causa de uma arma oceanográfica. Então já há, sabe, muita gente falando, tinha que trocar isso aqui por armas fake mesmo. Com a tecnologia que existe hoje, de computação gráfica, não há a menor necessidade que alguém use uma pistola real com munição, sabe, de festim, não há necessidade. Mas ainda há uma questão de realismo, né, o recuo da arma, ou seja, há ali há uma certa noção de que passa mais veracidade na cena. Mas você vê o que aconteceu. E daí, esse anormal do Eduardo Bolsonaro, esse anormal do Eduardo Bolsonaro vem tentar fazer uma relação aqui entre pessoas desarmamentistas, que é o caso do Alec Baldwin, que de fato é alguém que enfrenta a NRA, né, que é a National Rifle Association dos Estados Unidos, ele é alguém que se opõe a essa noção armamentista nos Estados Unidos, então de fato é um desarmamentista. Ele comparar isso, né, um acidente num set de filmagem, comparar um acidente com pessoas armadas de fato, com armas reais e munição real, e dizer essa coisa estúpida, né? Porque, claro, ele está aqui reproduzindo o Don Jr., mas essa coisa estúpida, né? Quando um babaca desarmamentista mata mais pessoas com arma de fogo do que toda a coleção de armas de fogo jamais matou. É uma afirmação estúpida isso. É completamente imbecil. Não tem menor relação uma coisa com a outra. Como eu falei, eu tento pensar nesses seres aqui, nessas criaturas, como pessoas racionais, mas quando você vê eles abrindo a boca e falando essas merdas, você percebe que eles não são racionais. Não é possível que alguém racional pense numa merda dessa. E daí, só para pensar, né, em comparação aos desarmamentistas, quantos desarmamentistas mataram pessoas no mundo com arma de fogo? Intencionalmente? Intencionalmente, né, porque tem intenção aqui, foi um acidente isso aqui. Quantas pessoas desarmamentistas mataram alguém com arma de fogo no mundo? A gente devia pegar essa estatística, né, descobrir esses dados. Quantas pessoas que não apoiam as armas mataram alguém com arma de fogo voluntariamente? Talvez em guerras, né? Em guerras a gente deve ter esses casos, mas... E daí a gente pega, só para ter uma estatística aqui, né, algum parâmetro de comparação, a gente pega aqui alguns tiroteios em massa nos últimos anos, para a gente pensar em pessoas que são armamentistas, ou eram armamentistas porque morreram, armamentistas que de fato causaram inúmeras mortes com suas armas de fogo. Uma delas, né, um dos piores tiroteios em massa da história, que foi em 2017 em Las Vegas, quando um assassino em massa, ele foi com suas armas para um hotel em Las Vegas, montou o seu arsenal na janela do hotel e fuzilou o pessoal num festival de música country. E daí quando você vê as cenas desse cara, porque ele de fato era um armamentista, esse cara era um fanático, era um colecionador, ele tinha, sabe, um arsenal em casa, e ele durante dias, ele foi indo com malas e malas e malas e malas e malas de armas e munição para esse hotel. Ele ia e voltava o dia inteiro, dias fazendo isso, levando armas e munição para dentro do hotel. Então aqui, comparando, né, um armamentista com um desarmamentista, o armamentista ele matou 59 pessoas nesse tiroteio em massa e 500 pessoas ficaram feridas. Só pensar em comparação aqui, né? Um colecionador de armas, aficionado por armas, que feriu 500 pessoas nesse festival e matou 59 pessoas. Na época a gente veio aqui e falou sobre isso, né? Inclusive prestamos solidariedade às vítimas também, coisa que possivelmente o Bananinha não fez. Nem o Bolsonaro, nem o Don Jr., nem ninguém. Porque as pessoas não têm empatia, elas não têm qualquer respeito pela vida humana, elas não têm qualquer respeito pelos demais. Para o cara fazer uma comparação imbecil dessa, como ele fez com o Alec Baldwin nesse acidente, sério, eles demonstram todos os dias como eles são desumanos. São desumanos, são pessoas que não têm menor consideração, sentimento em relação aos demais. Não tem. Então, 2017, claro que não foi o único caso, né? Só nos Estados Unidos são dezenas de tiroteios em massa todos os anos. Dezenas. Tem um site, inclusive, esse encontro aqui, se encontrar eu ponho um link aqui, que lista todos os tiroteios em massa que tem por ano nos Estados Unidos. Sabe, são vários. São pessoas que têm armas em casa, que compram armas pelo correio
e elas saem na rua atirando as pessoas. E daí, outro caso, né, 2019, esse caso foi horroroso, foi pavoroso. A gente falou de redes sociais aqui, esse caso foi transmitido ao vivo no Facebook, que foi um massacre em Christchurch, na Nova Zelândia, que era um supremacista branco, que era alguém da extrema-direita, que era um radical político, extremista de direita, e ele vai armado até os dentes, ele vai em 2 mesquitas lá em Christchurch e executa um monte de pessoas. Ele matou 51 pessoas nesse massacre e feriu outras 40. E certamente na época, a gente falou sobre isso também, prestamos solidariedade às vítimas, a gente expressou o horror diante disso, e certamente o Bananinha e o pai da Bananinha e o Don Jr. não devem ter demonstrado nenhum tipo de empatia pelas mortes. Imagina, ainda mais um extremista de direita, né? Alguém da mesma visão de mundo deles. Eu acho impossível que eles tenham vindo repudiar um extremista de direita, alguém que acredita na ditadura comunista do mundo, né? Na guerra cultural. Acho impossível que eles tenham vindo e prestado algum tipo de condolência para as vítimas e repudiado esse tipo de massacre. Porque eles não têm sentimentos. São desumanos. E daí, outro caso, né? 2007, Virginia Tech, quando um estudante dessa universidade foi para lá armado e matou 33 pessoas e feriu outras 21. Também, nesse caso não fiz vídeo porque eu não tinha canal no YouTube ainda, né? Não falava aqui, mas foi um caso que chocou os Estados Unidos, foi um dos piores massacres de universidades lá. E o outro caso também, isso chocou também todos os Estados Unidos e o mundo inteiro, que foi um massacre na escola Sandy Hook, uma escola infantil, uma escola primária, quando um assassino foi lá e matou 26 pessoas, eram 20 crianças de 6 e 7 anos que ele matou, e 6 adultos que eram da escola. E daí, nesse caso em particular, pensando nesses extremistas de direita como Eduardo Bolsonaro, como Don Jr., pensando nesses fanáticos políticos extremistas de direita, na época, um desses caras aí, que é o Alex Jones, ele começou a propagar a teoria conspiratória de que esse caso de Sandy Hook havia sido armado pela esquerda americana, havia sido armado pelos liberais norte-americanos para levar a leis contra as armas lá, ou seja, eram os armamentistas que armaram essa situação, era um teatro, era uma encenação, não tinha morrido ninguém, armaram isso, os pais, na verdade, eram atores, armaram isso para poder desarmar os americanos. Ou seja, 20 crianças de 6, 7 anos morreram, e daí esses desalmados, essas pessoas insensíveis, essas pessoas cruéis, perversas, vão lá e dizem que foi uma encenação, que não foi real aquilo ali. E é na mão dessas pessoas que está o governo do Brasil hoje, né? Vocês sabem disso. Bem, primeiro eu quero saber o que vocês pensam sobre a derrubada agora do vídeo do Bolsonaro, né? Falando mentindo, fake news sobre a vacina, derrubado do Instagram e do Facebook. E estamos esperando que caia também no YouTube, porque essas empresas são corresponsáveis nisso. Se elas permitem que esse tipo de informação continue na internet, elas são corresponsáveis, elas estão ajudando a propagar isso. Como eu falei no caso do Christchurch, lá quando houve massacre nas mesquitas, foi transmitido ao vivo no Facebook. Eles derrubaram rapidamente, tem que mencionar isso, mas milhares de pessoas assistiram o massacre ao vivo. O que você pensa sobre esse caso aqui da derrubada da live do Bolsonaro e também sobre essa postagem do Bananinha aqui, do Eduardo Bolsonaro, comparando um acidente num set de filmagem com os armamentistas, e aí sim, pessoas que vão lá e cometem massacres com suas armas, com suas coleções de armas. O caso de Las Vegas é exemplar, porque no caso de Las Vegas o cara levou um arsenal para dentro do hotel. Como eu falei, foram dias. Se você assiste os vídeos das câmeras do hotel, gente, é inacreditável. É o cara indo um dia inteiro, chegando de carro com as armas, com os sacos de armas, com as malas de armas, levando as armas para dentro do hotel. É uma coisa inacreditável. E no caso de Christchurch, era um extremista de direita, era alguém que compartilha da mesma visão de mundo do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, do Alan dos Santos, do Bernardo Kister, uma pessoa que compartilha as mesmas coisas. Ele deixou um manifesto explicando a visão dele, e todas essas ideias malucas dessas pessoas é o que levou o cara a cometer esse crime. Me digam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui,
se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para todos e todas vocês. No dia 28 de outubro, a gente tem uma aula absolutamente incrível e imperdível, onde eu vou ensinar para vocês em menos de uma hora quais os dois únicos tipos de investimento que existem. Vocês vão sair dessa aula assim, prontos para poder navegar no mercado financeiro sem ser passados para trás por bancos ou corretoras. E para você participar é muito simples. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente poder participar. Não perde essa aula não. Vai ser uma transformação na sua caminhada financeira. E aproveita para chamar seus amigos e amigas também. Todo mundo tem que assistir essa aula.